15 de abril de 2015. São Paulo visita o Danúbio em duelo vital para a permanência do tricolor na Libertadores. Ídolo do clube, uruguaio Dario Pereira fala sobre dificuldades que São Paulo deve enfrentar esta noite. Amanhã é a vez do Corinthians receber o São Lourenço na Arena para selar classificação. Santos encara o Londrina por lugar na próxima fase da Copa do Brasil. As informações da partida direto de São José dos Campos. E ainda, Kelvin sonha com estreia pelo Palmeiras no Clássico. Boa noite para você que está em casa. Nós começamos o Gazeta Esportiva desta quarta-feira falando do São Paulo, que daqui a pouquinho enfrenta o Danúbio no Uruguai em jogo que pode definir o futuro da equipe na Libertadores. Uma derrota complica e muito a situação do tricolor. Já uma vitória faz a equipe continuar dependendo das suas próprias forças para chegar às oitavas de final. O Gazeta Esportiva vai mostrar para você um balanço do atual momento do time que mais uma vez vai ser comandado pelo técnico interino Milton Cruz. Já está chegando a hora de ir. Venho aqui me despedir e dizer: em qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de você. Os São Paulinos se despediram na última semana de Muricy Ramalho. Doente e cansado, o vitorioso treinador tricolor anunciou o adeus. Mas a agremiação do Morumbi tem alguns desafios muito importantes pela frente. Resolvi tomar essa atitude que é difícil, né? Porque isso aqui é a nossa vida. Mas eu tive que olhar com carinho a minha saúde e é isso. Obrigado a todos. E a gente se vê por aí. Valeu? Já chorei, quase morreu, já voltei por aí. Me virei pra esquecer, mas não deu. Já vaguei no vazio, sem comer, sem dormir. Foi cruel, me arrastou, seu adeus. Calma, não adianta mais chorar. O casamento Muricy-São Paulo foi bonito enquanto durou, mas tudo tem um fim. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do teu jeito. Lágrimas derramadas, agora é hora da reação. E nada melhor do que uma partida contra o saco de pancadas do Grupo da Morte da Libertadores para aumentar o moral tricolor. Nesta quarta-feira, às 10 horas da noite, horário de Brasília, o time do Morumbi enfrenta o Danúbio em Montevidéu. Comandados pelo técnico interino Milton Cruz, os jogadores são paulinos precisam vencer bem para seguir com o sonho de passar de fase no torneio continental. No entanto, um rival pode ajudar o São Paulo. Corinthians, Corinthians, meu amor é o timão. Na quinta-feira, quem entra em campo é o Corinthians. O alvinegro de Parque São Jorge recebe na Arena em Itaquera os argentinos do São Lourenço. E em caso de vitória brasileira, quem se beneficia é o tricolor. Isso porque o time do Papa permaneceria com os atuais 6 pontos e se o São Paulo fizer o dever de vencer o Danúbio, vai para 9 pontos, se isolando no segundo lugar. Esse é o cenário que melhor favorece o tricolor. No entanto, o inverso pode acontecer também. Já imaginou se o Timão tropeça diante do Ciclone e o time do Morumbi entrega os primeiros pontos da equipe uruguaia na competição? Os estilhaços dessa explosiva possibilidade podem machucar ainda mais gente no Morumbi. 3 times estão brigando por 2 vagas no Grupo da Morte. Uma delas praticamente está definida, é do Corinthians.
Agora resta São Paulo e São Lourenço se degladiarem pela outra. Mas, ao que tudo indica, a decisão só vai sair mesmo no dia 22 de abril, data da última rodada da fase de grupos. Porém, isso são cenas dos próximos capítulos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, o Corinthians, apesar de matematicamente não estar garantido, não vejo possibilidade de ficar de fora da próxima fase da Libertadores América. A briga mesmo está entre São Paulo e São Lourenço. O São Paulo precisa vencer essa partida no Uruguai para continuar com chances. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do Gazeta Esportiva. Porque o São Lourenço deve ter problemas com o Corinthians jogando aqui em São Paulo. Por outro lado, na última rodada, o time argentino recebe o Danúbio, já sem qualquer possibilidade de classificação, muito provavelmente. E o São Paulo tem que decidir com o Corinthians no Morumbi. Convenhamos, vai ficar muito mais difícil para o São Paulo contra o Corinthians, por conta da rivalidade, da pressão de não ter vencido os últimos jogos, do que para o São Lourenço, que vai jogar contra praticamente ninguém, né? O Danúbio está muito mais preocupado com a briga pela liderança do Campeonato Uruguaio do que com a Libertadores América, a competição na qual não venceu nenhuma partida. Ele perdeu em casa e perdeu fora praticamente todos os jogos. Teria alguma chance, é verdade, se vier a vencer o São Paulo hoje. Mas vamos imaginar que o São Lourenço empate com o Corinthians. Aí o Danúbio já deu adeus matematicamente, não tem a menor chance de classificação neste torneio, nessa edição. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Está aí o Muricy Ramalho saindo, todo mundo ficou triste, eu fiquei triste. Mas a verdade é que quando o Muricy Ramalho deixou o São Paulo voltou a jogar bem. Essa que é a grande verdade. O Milton Cruz conseguiu 2 bons resultados e hoje, se existe alguma esperança, essa esperança é esse time do São Paulo que vai para campo aí sob o comando do Milton Cruz. Hoje é a prova de fogo, né, Chicão? Hoje seria uma prova de fogo para o Milton, né? Que na verdade, um discípulo do Muricy, né? Não esconde isso de ninguém, mas ele tem um jeito especial de se dar com o elenco. O elenco se dá melhor com ele que com o Muricy. Parece que não sim. sei se porque o Muricy estava doente, talvez isso tenha atrapalhado o sujeito quando não está bem com ele mesmo, ou com problema de saúde, fica mal-humorado, né? Trata mal as pessoas, não sei, pode ser isso que tenha influenciado, né? Você aí, quando está em casa, está com gripe, né? Às vezes você fica meio indisposto, não tem nem paciência de brincar com o neto, ou dar uma resposta agradável para o vizinho. Você entra, fica meio com o saco cheio. Vai ver que foi isso que aconteceu com o Muricy. Bom, na verdade é que o São Paulo entra em campo hoje contra o pior time da chave, que é o Danúbio, com a obrigação de ganhar. Não venha dizer para mim que não, é lá o jogo. Que se dane que é lá o jogo. O Corinthians foi lá e meteu 2-0. O São Lourenço foi lá e meteu 2-1. Então o São Paulo tem que ir lá e ganhar, nem que seja de 0,5, gol de mão, mas tem que ganhar. Então a obrigação do São Paulo é ganhar. Porque, olha, veja bem, se o São Paulo empatar com o Danúbio, que eu acho, não vai acontecer nunca isso, mas enfim, sei lá, se empatar com o Danúbio, ele já está classificado. Porque o São Paulo vai chegar no máximo a 10 pontos, porque ele está com 12. Pelo menos, independentemente do jogo do São Lourenço, já está com a primeira ou com a segunda vaga do grupo. O Corinthians classifica já com o empate do São Paulo. Então, o São Paulo tem que correr atrás de prejuízo. Tem que ir para cima. Não tem essa onda, essa frescura de, não, vamos lá buscar o melhor resultado. O melhor resultado é a vitória. Só a vitória interessa. E não tem papo, não tem papo. Porque ganhar do Corinthians na última rodada vai ser jogo duro. E pode até ganhar, mas vai ganhar de 1-0. Enquanto que o São Lourenço pega o Danúbio vai lá, faz um mequetrefe, aquelas coisas de latino, né? Como aconteceu com o Peru, que entregou para a Argentina em 78, vai lá e entrega, né? Abre as pernas lá pro... Aí já era. Então, o São Paulo tem que ganhar. Não pode depender da última rodada para se classificar. A favor do São Paulo tem que o estádio deve receber só 5.000 pessoas. A expectativa é de público bem baixo, mas contra o São Paulo é que ali é um pasto onde eles vão jogar. Não é um estádio, não. O gramado é péssimo.
O nosso contato agora é com o repórter Felipe Esboril, que está neste momento em São José dos Campos, mais precisamente no estádio Martins Pereira, onde o Santos enfrenta o Londrina em jogo que vale uma vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. Coloca ele na tela. Aê, boa noite, Esboril. Esboril, já foi confirmado aí o time misto do Santos para a partida de hoje? Não está confirmado, Michele. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho saem as escalações, mas a gente tem um convidado muito especial esta noite aqui no Gazeta Esportiva, o presidente Modesto Roma Júnior, atendendo gentilmente a reportagem da TV Gazeta antes dessa partida importante do Santos contra o Londrina. Boa noite, presidente. Boa noite, ouvintes da Gazeta, telespectadores. É um prazer muito grande falar com vocês e obrigado por estar aqui prestigiando o nosso Santos. Como é que o senhor vê trazer esse jogo para cá, para São José dos Campos, no Vale do Paraíba, um estádio Martins Pereira, que tem aproximadamente uma capacidade de 15 mil torcedores? Né? É uma opção. Trazer esse jogo para cá foi uma opção planejada. Nós teríamos o jogo da semana passada contra o 15 de Piracicaba, o jogo da semana que vem contra o São Paulo. Ficaria pesado fazer mais um jogo em Santos, até para o torcedor santista. Então, como o Santos tem uma grande torcida aqui no Vale do Paraíba, nós viemos visitar essa nossa torcida aqui nesse estádio que nós sentimos também como a nossa casa. Legal, e o Santos com uma vantagem, venceu o primeiro jogo por 1-0, o gol do Robinho lá no Paraná, não é? O senhor acredita que com um time alternativo essa noite o Santos pode vir com a mesma força, presidente? O time do Santos é um grupo. É um grupo e nós confiamos nos atletas que vão jogar. É um grupo que tem jogadores capacitados e que eu tenho certeza. Qual é o clube que não gostaria de ter o Gabriel? Alternativo, o Gabriel? O Lucas Otávio, alternativo? Cicinho, o Erley. São jogadores alternativos. O goleiro titular, o Valência, que é o titular do meio-campo. Lucas Lima, não é tão alternativo assim. Eu disse alternativo porque são apenas 4 titulares em relação ao time que derrotou o 15, né, e classificou a equipe do Santos para a semifinal do Campeonato Paulista. Aliás, o Santos está na semifinal do Paulistão também, né, presidente? E um assunto também que tomou conta essa semana, a contratação do Rafael Longini. A diretoria divulgou, o senhor disse que não fala de jogadores, mas é oficial, ele vai assinar o contrato nos próximos dias, presidente? Olha, nós temos hoje no plantel do Santos 30 atletas. Todos eles são titulares. O Vanderlei se machucou, entrou o Vladimir, goleiro de grande capacidade. O Cicinho, um atleta que veio para o Santos para ser titular. O Erley também. O Gustavo Henrique é um atleta sensacional, grande zagueiro, vindo da nossa base. O Zeca, um lateral de grande qualidade. O Caju está se recuperando de contusão, o Chiquinho está sendo guardado porque vem de um cansaço muito grande. Mas o que eu digo para vocês é que esses atletas são atletas que são titulares em qualquer clube do mundo. Então o Santos tem uma equipe aqui. O Lucas Lima, alguém tem dúvida de que ele é titular? O Valência, alguém tem dúvida de que ele é titular? Todos são titulares. Você disse que são 4. O Vladimir, Gustavo Henrique jogou, o Erley jogou. O Gustavo Henrique entraria na vaga do David Braz, né? Que está machucado. Não jogou já o último jogo. O Lucas Lima, o Valência. Gente, é um time fantástico. Eu não tenho dúvida disso, mas a Michele Gianella, nossa apresentadora lá no estúdio em São Paulo, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Michele, pode falar que eu transmito para o presidente aqui, o Modesto Roma. Tá certo, Esboril. Esboril, diz para aí para o presidente, né? Ricardo Oliveira deve renovar na semana que vem. Se ele acha que realmente vai renovar com o centroavante aí, que foi o destaque do Campeonato Paulista, com 9 gols em 16 jogos. Se tá tudo certo para a renovação do Ricardo Oliveira na semana que vem, até 2017. Pode deixar que eu pergunto, Michele.
A Michele está perguntando, está curiosíssima para saber a situação do Ricardo Oliveira. A renovação de contrato, sai ou não sai, era para sair, voltou. Como é que está isso, presidente? Olha, Michele, fica tranquila. O Ricardo vai renovar sim. Não precisa ficar ansiosa, não. Fica tranquila, porque você vai ter a felicidade de ter o Ricardo Oliveira continuando no Santos. Pode ter certeza. Muito obrigado, presidente, pela gentileza, participando ao vivo conosco aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho sai a escalação do Santos, 7h30, partida contra o Londrina. O Santos deve ter Vladimir no gol, Cicinho, Werley, Gustavo Henrique e Zeca. Valência, Leandrinho e Lucas Lima. Na frente, Marquinhos Gabriel, Lucas Crispim e também o Gabriel. Daqui a pouquinho a gente volta com a chegada dos jogadores. O Santos e o Londrina já estão aqui no Martins Pereira, viu, Michele? Tá certo, Felipe Esboril sempre em cima do lance, então com exclusividade o presidente Modesto Roma Júnior aí do Santos afirmando que o Ricardo Oliveira vai continuar no Peixe, beleza. E o Alvinegro enfrenta o Londrina em São José dos Campos depois de ter vencido o jogo de ida no Paraná por 1-0. Ao que tudo indica, o Santos não usará força máxima. Mas se há uma aposta que pode ser feita é a de que o goleiro Vladimir estará defendendo a meta santista. Ele conversou com o Esboril. Hoje é dia do Santos entrar em campo pela Copa do Brasil contra o Londrina. Tem vantagem porque venceu o primeiro jogo por 1-0, gol do Robinho lá no Paraná. Mas agora a equipe do Santos precisa tomar cuidado e vencer ou então empatar para seguir na competição nacional. Eu estou aqui no CCT Rei Pelé, num lugar onde o nosso convidado gosta muito de ficar. O goleiro Vladimir, que inclusive vem substituindo à altura o goleiro Vanderlei, que teve um problema, e falamos com o técnico agora, Marcelo Fernandes, e ele elogiou muito você, cara. É um prazer estar falando com vocês, fico contente, né? A gente fica esperando a oportunidade, lógico que não era dessa maneira, né, que a gente esperava. Aconteceu esse fato lamentável com o Vanderlei, mas passado, ele está se recuperando, já está se recuperando bem. E fico contente de poder ter entrado e tá correspondendo à altura com os meus companheiros. Já que o professor elogiou o novo goleiro, vamos ver o que disse o técnico Marcelo Fernandes. É um excelente goleiro, está aqui com a gente há muito tempo, desde a base. Começou o Campeonato Paulista muito bem. O Anderson achou por bem dar oportunidade para o Vanderlei, que também caiu muito bem no time. Foi um cara que parecia que estava jogando há 20 anos. E o Vladimir voltou para o time numa infelicidade do Vanderlei. Um excelente goleiro, mas o Vladimir voltou e acho que deu conta do recado, como já era o natural de nós esperarmos. É um excelente jogador, um excelente atleta, um excelente goleiro profissional e nós estamos tranquilos quanto a isso. É mentiroso? Não, eu vi as defesas que você fez contra o Guerreiro lá no Corinthians, você estava jogando mal mesmo. Inclusive você falou que foi o jogo da tua vida. Não, com certeza, cara. É o primeiro clássico contra o Corinthians, né? Um jogo dificílimo. Sabíamos que íamos encontrar muita dificuldade, né? A equipe do Corinthians é muito qualificada, principalmente dentro do Itaquera. Mas o elenco todo ali correu do início ao fim, né, se doou o máximo e lógico que a gente não gosta de comemorar empate, mas ali a gente somou um ponto, né? Hoje partida importante contra o Londrina, vocês têm a vantagem do empate, como é que você encara esse jogo? É uma decisão, né? A gente não pode vacilar, a equipe do Londrina é uma equipe qualificada. A gente tem sim essa vantagem, né, de jogar pelo empate, mas sabe como é o futebol, né? O futebol hoje, toda a equipe tem suas qualidades, então a gente tem que entrar com o máximo de cuidado, prestando bem atenção e apresentar o nosso melhor futebol. Logo na sequência, vocês vão ter a partida importante contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Ter duas decisões na mesma semana atrapalha, ajuda, deixa vocês mais motivados? Como é que é isso? Ajuda, com certeza. A gente tá jogando em time grande, a gente espera sempre isso aí, né? Tá disputando decisões. E esses jogos são os jogos mais gostosos de jogar. O técnico Marcelo Fernandes fechou boa parte do treino da última terça-feira, o último treino antes da partida contra o Londrina, e não deixou muita gente ver. Mas você vai contar pra gente o que aconteceu. Não. Vocês bateram um papo com ele aí, ele já pode ter passado alguma coisa pra vocês aí. Eu, particularmente, não tô sabendo de nada. Ele disse que deve mexer alguma coisa. Confirmou que o Robinho não vai jogar. O Robinho, o time perde muito sem ele, não?
Com certeza, se ele estiver fora, perde muito, né? Mas quem entrar ali vai corresponder à altura, porque o nosso elenco é muito qualificado. Boa sorte também hoje, logo mais contra o Londrina, às 7h30 da noite, o Santos enfrenta o Londrina em São José dos Campos. Bom jogo. Obrigado. Graças. Quase que a bola fica de graça para o Corinthians. E ficou, olha o Renato Augusto na trave! Sobrou na trave de novo, olha o gol do Corinthians, não acontece, Vladimir! Duas bolas na trave e defesas milagrosas do goleiro Vladimir. Sensacional! Meu querido Ele Celso, foi o nome desse jogo foi aí. o nome desse jogo, você narrou muito bem, estava em cima obrigado, do lance. Agora, você veja bem, como dizia Dom José Cavaca, que era um argentino que escrevia nos anos 50, lá no Rio de Janeiro, nos jornais do Rio de Janeiro, o goleiro é um desgraçado. Nem onde ele pisa a grama nasce. Palavra de Dom José Cavaca. Ele tem razão. Você pega o Vladimir, baita de uma atuação contra o Corinthians. Mas, na quarta-feira, o Santos pegou um time minhoca lá na Vila, ele tomou 2 perus. Então, quer dizer, a vida do goleiro é complicada, né? Ele fez essa partida, ele garantiu o empate para o Santos. Era uma derrota consagrada, né? Lá em Itaquera. Agora, será que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Tomara que caia, né? Agora não sei. Se for Santos e Corinthians a final do Campeonato Paulista, sei lá se ele vai segurar essa onda toda como ele segurou no primeiro jogo. Mas, enfim, futebol é bonito por isso. É difícil você prever o que vai acontecer, né? Até por isso a gente não pode cravar que o Santos está classificado. Venceu lá por 1-0 tal, joga com Londrina, mesmo com reservas, é favorito, tem tudo para garantir vaga na próxima fase. Voltamos a falar sobre o jogo de São Paulo, de daqui a pouquinho, contra o Danúbio. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber qual será o resultado da partida entre Danúbio e São Paulo. Vence o time uruguaio, que é um azarão? Dá empate? Ou o tricolor leva? Agora sim, Celso Cardoso, tire o óculos, Celso, tire o óculos e diga aí. São Paulo, Danúbio ou empate? Te ajudei. Não. Eu só estava pensando no que eu vou dizer, no que eu imagino. Então pense. Eu acho que dá empate. Há muito tempo eu não falo que dá empate, mas é o que eu acho. Chico Lang. Olha, Michele, eu estou torcendo para que dê São Paulo, porque aí valoriza bastante o jogo contra o Corinthians. Entendeu? Valoriza muito, principalmente se o Corinthians, vamos supor, ganhar do São Lourenço. Aí vai ficar o São Paulo precisando ganhar do Corinthians e o São Lourenço precisando ganhar do Danúbio. Aí vai ficar legal. Quarta-feira que vem se decide o grupo. Então, eu estou torcendo para que o São Paulo ganhe do Danúbio. Ele vestiu a camisa do São Paulo por 11 anos, jogou 451 partidas e marcou 38 gols. Também foi técnico do tricolor entre 1997 e 98. Exemplo típico da raça uruguaia, Dario Pereira falou das dificuldades que o São Paulo deve encontrar para o confronto contra o Danúbio. Veja na reportagem exclusiva de Adriano Dolfi. Danúbio e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira em Montevidéu. Um confronto decisivo para o São Paulo, que precisa de uma vitória para ainda sonhar com a classificação na Copa Libertadores. Ao meu lado, Dario Pereira, ídolo da torcida do São Paulo e conhece muito bem o futebol uruguaio. Qual que é o teu prognóstico, Dario, para essa partida? O São Paulo é superior, né? Embora que lá jogando nos jardins do hipódromo lá, no campo deles mesmo, campo menor, não deve estar tão bom o estado do gramado, seja um pouco mais difícil. Seria melhor para o São Paulo jogar no Estádio Centenário ou no outro, que é o Luiz Francini, que é um pouco maior e o campo é muito bom. Então jogar no campo do Danúbio mesmo é mais acanhado e a qualidade do estádio não é tão bom. Então eles vão se aproveitar disso aí, né? E você percebeu também que o São Paulo evoluiu nessas últimas partidas depois da saída do Muricy com o Milton Cruz no comando? Olha, eu acho que ganhou, e isso dá confiança, ganhar dá confiança, né? Então esse último resultado agora, ganhando tranquilamente, do time que também é bom, que fez uma campanha boa no Campeonato Paulista, dá moral e vai com confiança. O
você assumiu o São Paulo de maneira interina, depois você foi efetivado, né, nos anos 90. Você teve uma situação dessa? Isso foi, mas isso foi em 97, sim. 97, né? É, eu fui. Trabalhei assim no São Paulo, depois fiquei mais ou menos um ano. Você acha que o Milton Cruz poderia ser efetivado, que chegou o momento realmente dele trabalhar, atuar como treinador? Então, o Milton já passou por essa situação várias vezes, né? Então, eu acho que depende dele. O Sabella está sendo especulado para assumir o São Paulo. Qual a tua opinião a respeito disso, Dario? Bom, isso é uma preferência da diretoria, né? Então, a única coisa que a gente sabe que tem dificuldade é o idioma. Então, isso pode atrapalhar, porque eles têm um bom currículo, mas eles sempre, por exemplo, podem ver que dá certo o argentino trabalhando no Chile, porque é igualzinho o idioma, ou o uruguaio trabalhando na Argentina, ou o argentino trabalhando no Uruguai. Só que para o Brasil, né, é muito diferente o português. Quanto tempo mais ou menos demora uma adaptação dessa, né? Para mim demorou mais de 6 meses. É difícil. Tá certo, Dario. Obrigado, viu? Nada. Prazer enorme bater um papo com você nesse templo do futebol, que acredito que para você é muito especial, né? Muito especial, muito lindo. Muito boas recordações. Bom, você viu aí na entrevista que o Dario Pereira falou que seria melhor o São Paulo enfrentar o Danúbio no estádio Luiz Franzini ao invés do Jardines del Hipódromo. Na verdade, o jogo será mesmo no estádio Luiz Franzini, mesmo lugar em que o Danúbio recebeu o Corinthians. Bom, a bola rolou ontem pela Copa do Brasil com 2 partidas. O Vitória garantiu vaga para a próxima fase ao empatar com a Napolina. O Avaí também se deu bem e vai seguir na competição após vencer o Operário de Várzea Grande. Veja os gols. O Vitória só precisava de um empate diante do Anapolina ontem no Barradão para garantir a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O primeiro gol do jogo foi dos visitantes. Pedro Oldoni foi quem abriu o placar. Rogério deixou tudo igual e garantiu o rubro-negro baiano em mais um mata-mata na competição, dessa vez contra o Asa de Arapiraca. O Avaí recebeu o Operário ontem na ressacada e nos primeiros 15 minutos de jogo já estava 2-0 para os donos da casa. Gols de André Lima e Anderson Lopes. No finalzinho do primeiro tempo, o Chicote da Fronteira diminuiu com um Geilson. Mas na etapa final, Marquinhos cobrou falta na cabeça de André Lima e sacramentou a vitória do Leão. Avaí 3, Operário 1. Com esse resultado, a Copa do Brasil vai receber na próxima fase o clássico catarinense entre Avaí e Figueirense. 10 partidas movimentam a rodada da Copa do Brasil desta quarta-feira. Um jogo já terminou. O Maringá perdeu do Madureira por 3-1, mas está classificado para a próxima fase. A equipe do norte do Paraná foi beneficiada por ter vencido o primeiro jogo por 2-0. Confira os confrontos desta noite. Vamos colocar a nossa arte maravilhosa aqui. 4 jogos começam às 7h30. O Botafogo do Rio recebe o Botafogo da Paraíba no Engenhão. O Atlético Paranaense enfrenta o Remo em Coritiba. O Santos joga com Londrina em São José dos Campos, onde está o Felipe Boril, e em Santa Catarina tem Joinville e Ituano. Às 8h30, em Varginha, o Boa Esporte recebe o Motoclube. Aí, as outras 4 partidas começam às 10 horas. Na Arena Pernambuco tem Náutico e Brasília. O Vasco enfrenta o Rio Branco do Acre em São Januário. Ceará e Confiança jogam em Fortaleza e o Grêmio encara o Campinense em Porto Alegre. Bom, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha aí pela internet ou pela televisão, mandando beijos aqui para a galera do Twitter, Danilo Soares de Itatira, Ceará, Fernando Rodrigues de Pojuca, Bahia, a Lurdinha Santos, um beijão para você, Jackson Strugal, vai Corinthians, Guarapuava, Paraná, Ezequiel Bartler também de lá, o Valdemar de Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais, um beijão para você, Felipe Henrique de Sorocaba, cuidado com a dengue, Felipe, Marcelo Fermiano, Jardim Independência, São Paulo, e todo mundo que escreve aqui no Twitter, não dá tempo de mandar, o Magrão já tá bravo, o Marco gostaria Belo de também de mandar um abraço para um vascaíno, que é telespectador do Gazeta Esportivo, o senhor Cláudio Castelo. Grande abraço. Eu quero mandar um abraço para o aniversariante de hoje. De hoje? O meu querido Walter Casagrande, grande Casão. O Casão que saudade dos seus gols, mas adoro você comentando.
comentarista da Rede Globo de televisão. Não gosto do Caio comentando, mas gosto de você comentando. Caio, eu estive com ele em Teresópolis, um amor. Eu gosto do Caio. Mas eu me lembro que ele jogou no São Paulo, eu me lembro do jogo que ele fez no Corinthians, eu já fico com o meu cabelo. O Casagrande não, esse é nós. Rubens Lacativa, beijão pra você também. Valeu, galera. Leandro, Marano, Rocco, todo mundo aí, valeu. A Libertadores segue nesta quarta-feira com mais 6 partidas. Um jogo está acontecendo agora. O The Strongest da Bolívia, os Fortões da Bolívia, estão empatando com o Emelec do Equador em 0-0. Confira os jogos desta noite. Vejam só, o River Plate enfrenta o São José da Bolívia às 19h45 em Buenos Aires, terra do Celso Cardoso. Ele até tirou o óculos para ver isso. No mesmo horário, o Juan Aurich do Peru recebe o Tigres do México. 3 jogos começam às 10 horas. Vamos colocar aqui, ó. Em Montevidéu tem Danúbio e São Paulo. O Atlas encara o Atlético Mineiro em Guadalajara. E em Santiago do Chile, o Colo-Colo enfrenta o Santa Fé da Colômbia. Situação complicada do Atlético, que joga fora. Teoricamente, ele precisa vencer e torcer para o Independente Santa Fé não vencer. Um jogo muito, muito complicado. O River Plate, é verdade, tem chances matemáticas, mas tem que ganhar... Sumiu então. Mas continuo considerando fora. Não, na verdade, essa foi uma discussão que a gente teve fora do ar outro dia. Para mim tá fora. Não, ele tem que ganhar e torcer para o Juan Aurich perder para o Tigre, você já está classificado em casa. Vai, sei lá, só Mecatombe classifica o River Plate, não acredito. River Plate classificado, Celso disse que não. Há muito tempo eu tô acertando tudo, Michele, não adianta deslenhar. Bom, Chico Lang, o mito Rogério Ceni falou da expectativa para o confronto contra os uruguaios. Confira. A tradição uruguaia é de sempre lutar até o fim. A gente já teve companheiros uruguaios jogando no São Paulo, então eles levam muito a sério qualquer partida. Então, dentro da sua casa, não vão querer, assim como foi contra o São Lourenço, assim como foi contra o Corinthians, os 2-1, né, dos 2 jogos, eu acho que deve ser também jogo apertado. Um clima melhor, sim, mas nós ganhamos da Portuguesa e ganhamos esse último jogo, que era um jogo importante, de quartos de final, mas a gente agora passa por, tanto hoje quanto final de semana, próxima quarta-feira, por testes mais difíceis, mais duros. Diga, querido. O Rogério está pregando respeito, é verdade, mas São Paulo... É um total azarão, né, Celso? Tem que pregar respeito, mas pelo amor de Deus. Tem que entrar em campo e ganhar, não adianta fazer onda. Se empatar, fica feio, não fica? Ganha, ou São Paulo está fora da Libertadores. O empate é o meu palpite. Tá, mas é feio empatar com esse time. Não. Tem que ganhar desse time, ué. O São Lourenço foi lá e ganhou 2-1. O Corinthians foi lá e ganhou 2-0. O São Paulo tem que ir lá. 2-1 também. Então tem que ir lá e ganhar pelo menos de 1-0. Enfim. Boa. Isso mesmo. Amanhã, a Arena em Itaquera vai ferver com Corinthians e São Lourenço. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o desembarque dos argentinos amigos do Celso, a capital paulista. No desembarque da delegação argentina, uma unanimidade entre jogadores e comissão técnica. O jogo de amanhã contra o Corinthians, além de valer vaga à próxima fase da Libertadores, promete ser um grande espetáculo. E creo que vai ser lindo. Nosotros venimos realmente con mucho entusiasmo, esperando hacer un buen partido, a ver si podemos sacar un buen resultado. Los dos somos grandes equipos. Corinthians viene haciendo las cosas muy bien en la Copa y nosotros necesitamos los puntos para poder pasar de fase, así que va a ser un lindo partido donde van a disputarse muy fuertemente los 3 pontos. Com os mesmos 6 pontos do São Paulo, o São Lourenço vai entrar em campo já sabendo o resultado do tricolor. E hoje à noite enfrenta o Danúbio. Para o goleiro Torrico, isso não deixa de ser uma vantagem na briga pela classificação. Sempre é bueno saber o resultado, porque o lo va a tener que ir a buscar de entrada o va a tener que manejar el partido más tranquilo. Así que creo que hoy vamos a estar atentamente a ver el resultado del partido. Já o técnico Eduardo Bauza não vê grande vantagem nessa situação. No, simplemente es simple eso, saber el resultado, pero tampoco nos asegura nada, sea lo que sea, porque la definición va a ser en la última fecha. O meia Kalinski, contundido, não viajou com a delegação para o Brasil e é o único desfalque da equipe argentina para a partida de amanhã. Por falar em desfalque, não ter Guerreiro como adversário não significa vida fácil amanhã na Arena para o técnico Edgardo Bauza. Ninguna, já nos ganaram sem Guerreiro allá. Tchau. Falou tudo. O repórter Fernando Gavini esteve na nova casa do Timão acompanhando a preparação da equipe para encarar o time do Papa.
O último treino do Corinthians antes da partida contra o São Lourenço foi realizado aqui na Arena de Itaquera. A atividade foi aberta para os jornalistas, mas a pedido do técnico Tite, as câmeras tiveram de ser desligadas a partir do momento em que ele começou a trabalhar com a equipe titular. Pelo menos deu para perceber, pelo que ele fez aqui no campo, que o time será o mesmo que venceu a Ponte Preta no último sábado por 1-0 e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Ou seja, nenhum jogador será poupado. A única ausência será Guerreiro, que está afastado por causa da dengue. A novidade será Fábio Santos, que volta a ser relacionado depois de mais de um mês afastado por causa de um problema no joelho, mas ele vai ficar no banco de reservas. Portanto, o Corinthians, para enfrentar o São Lourenço nesta quinta-feira, terá Cássio no gol, Fagner, Gil, Felipe e Wendel. No meio de campo, Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson. No ataque, Emerson Sheik e Wagner Love. Da Arena do Corinthians e Itaquera, Fernando Gavini. Celso, gostei da permanência do Wagner Love como centroavante. Já que o Guerreiro não pode jogar, está com dengue, confirmadíssimo, né? Agora vai voltar daqui uns 10 dias. 15 dias. Então tem que jogar, sim, o Wagner Love. O Wagner Love tem que se entrosar com o Sheik, porque ele está atrapalhando o Sheik. Quando o Sheik faz a diagonal, e o Sheik faz sempre a diagonal, para bater pro gol, né? É clássico isso, o Sheik. Ele já fez gol assim no Santos, fez gol assim no Danúbio. Ele corta para dentro e bate. Ele bate. Né? Se tem um cara ali, ele não consegue fazer isso. E o Wagner Love, quando ele perceber que o Sheik está fazendo isso, ele tem que correr para a posição do Sheik, que é o que faz o Guerreiro. Se bem também que, um entrosamentozinho que está faltando. Também que em contraponto, o Wagner teve uma participação importante na tabela, ele com o Renato Augusto, ele recebeu, devolveu. Isso. Ele tem característica diferente do Guerreiro. Não, ele é mais técnico que o Guerreiro. Isso aí o Corinthians sai até ganhando. Mas tem que acertar a pontaria, né? Mas perde um pouco também na força, perde um pouquinho no jogo aéreo também. De qualquer forma, é uma boa opção. A gente sabe da capacidade do Wagner Love. Eu acho hoje o Guerreiro mais importante para o Corinthians do que o Wagner Love. Mas é o que o Tite tem e acho que, sabe, outra característica, mas dá conta do recado também. Mas é um cara técnico e me agrada jogador técnico no Corinthians. O Corinthians, na época da democracia corintiana, só tinha jogador técnico. Em 99 também, né? O Luizão e o Edilson era a dupla de área do Corinthians. Então, eu acho legal. Jogador técnico me agrada também. Chicão, nós voltamos a falar ao vivo com o repórter Felipe Esboril. Coloca o Esboril na tela, que está neste momento em São José dos Campos. Cadê o Esboril? Acompanhando a expectativa para o jogo de daqui a pouquinho, às 7h30, entre Santos e Londrina, pela Copa do Brasil. Boa noite, Esboril. Manda! Oi, Michele. Voltamos a falar aqui do estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, onde as equipes já estão realizando o aquecimento. A gente está bem no túnel de acesso ao gramado. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, como você disse, Michele, Santos e Londrina. Antes da gente conversar com o presidente Modesto Roma, aqui no Gazeta Esportiva, os jogadores do Santos passaram por aqui na zona mista e a gente conversou com Gustavo Henrique e Lucas Lima. Ambos serão titulares essa noite. Como é que você vê essa chance que você vai ter hoje, o Santos com vantagem para esse jogo contra o Londrina? Vou procurar aproveitar da melhor maneira, a gente sabe que vai ser um jogo difícil. A gente tem uma pequena vantagem, é importante essa vantagem, mas a gente tem que entrar ligado para procurar a vitória. O fato de vocês entrarem com um time misto, como é que você vê? Inclusive com a oportunidade, né, de você entrar em campo? Não, é verdade, a gente tem que mostrar a nossa qualidade do grupo, né? A gente fala tanto que o grupo está tão unido. E quem entrar vai ser a força máxima do Santos. Sabemos da responsabilidade que temos na noite de hoje. Então, fizemos um pouco de treinamento, mas acho que com muita conversa isso se resolve dentro de campo. Então, estamos focados em fazer uma boa partida. Como que você está fisicamente? Você está bem? Está cansado, não? Não, estou bem. Descansei, então, a rodada antes do 15, então deu para descansar bastante. E Marcelo perguntou se queria jogar, eu queria sim, quero ajudar a equipe nessa noite. O Santos tem a vantagem do empate, vale jogar com o regulamento na mão? A gente tem que jogar com o regulamento na mão, mas com inteligência. A nossa força sempre foi atacar, então temos que atacar com inteligência, tentar ficar com a bola e tentar fazer gol. Se a gente fazer gol, fica mais difícil para eles. Tá
aí, a participação dos dois falando com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Os árbitros da partida vão passando aqui, ó, nesse momento, já fazendo também o aquecimento no gramado. O Santos está escalado com Vladimir no gol, Cicinho, Werley, Gustavo Henrique e Zeca. Valência, o Lucas Otávio, Lucas Lima, Elano, Marquinhos Gabriel e também o Gabriel na frente. Esse é o time do Santos que a gente antecipou aqui no Gazeta Esportiva. O Londrina vem com Vitor no gol, Lucas, Ramon, Dirceu, Silvio Henrique, Diogo Rocha, Lino, Paulinho, Germano e Arthur, Rony Dias e o Everton. Amanhã todos os detalhes dessa grande partida entre Santos e Londrina aqui mesmo no Gazeta Esportiva. Combinado, Michele? Combinado, Esboril. Bom trabalho para você e até amanhã. Bom, entre os semifinalistas do Campeonato Paulista, só o Palmeiras não entra em campo hoje, hein? O Verdão aproveita a semana sem jogos para recuperar os jogadores lesionados e dar ritmo àqueles que devem ter condições de jogo contra o Coringão, como o atacante Kelvin. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Foi um treino desgastante. Com a semana livre, Oswaldo de Oliveira priorizou a parte física e o toque de bola rápido em campos reduzidos. O time que vai a campo no clássico com o Corinthians ainda é um mistério. Sem Vitor Luiz, Vitor Hugo e Leandro, o treinador aguarda pela recuperação de Zé Roberto com uma lesão na coxa. Valdívia, que treinou normalmente, Cristaldo e Tóbio poderão ser as novidades. Por falar em novidade, Kelvin finalmente está inscrito no Campeonato Paulista. Antes do início do torneio, ele sofreu uma lesão e poderá fazer a estreia justamente contra o arquirrival Corinthians. Estou preparado, se eu for escalado ainda não sei também, né? Eu quero sim fazer minha estreia, pode ser agora ou também não pode ser agora, mas eu estou preparado e se tiver uma chance ali eu vou procurar corresponder. O atacante virou ídolo da torcida do Porto, graças a um gol que garantiu o título português. Se ele sonha com isso agora no Verdão? Se eu tiver a oportunidade de ajudar a equipe, fazer um gol, né? Vou estar muito feliz também. Mas isso é só no decorrer do jogo, né? Se eu tiver a oportunidade, pode ter certeza que vou dar o máximo para que isso aconteça. Contra o Corinthians, Kelvin deve iniciar a partida no banco de reservas. E como todo o elenco, o assunto da moda por aqui é o medo da dengue. O goleiro Aranha foi a mais nova vítima do mosquitinho. Temos que ter cuidado, né? Eu fico em casa, né? Para não acontecer isso. Mas eu tô me prevenindo sim. Mas o Aranha, né? O Aranha, nosso goleiro, teve essa... acho que foi pro hospital, né? Alguma coisa assim. E melhoras para ele, né? Até o Guerreiro do Corinthians também tá com isso, e melhoras para eles. Fina enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Não quero dar esse resultado da enquete, hein? Ah, não. Vitória do Danúbio, 41% dos votos. Brincadeira, vai dar São Paulo hoje. O programa termina aqui. Amanhã, 10h30, tem Super Esporte. A seguir tem o Jornal da Gazeta. Celso Cardoso estará lá. Boa noite, Celso. Boa noite. Tchau, Nos vemos Chicão. daqui a pouquinho no Jornal. Até já. Tchau, Michele. Vai, São Paulo! Força, Zé Diniz! Don't worry about me. 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 I want you, baby, but you always lie. Always complaining or contemplating suicide. I want you, baby, but you don't even